Fala, gente! Voltamos aí com mais impressões semanais de Solo Leveling, a história do caçador mais fraco da humanidade, que depois de ganhar a habilidade de evoluir de level, muda de vida completamente. E finalmente foi oficializado aí como um Rank S nesse episódio, teve um pouquinho de ação também no final, embora nada tão desafiador, o desafiador é no próximo episódio, tem spoiler dele na opening inclusive, embora alguns ainda achem que essa vai ser a luta final do anime porque tá na opening. Gente, vocês estão se iludindo muito e não lembram nada do mangá. Quem tá achando que essa luta aí vai ser do final. Próximo episódio já fica avisado. E bom, enquanto até agora o anime vem fazendo algumas pequenas modificações em comparação ao mangá, que é o que ele tá seguindo e não a novel, nesse episódio ele fez mais uma daquelas mudanças que mudam a sua percepção da cena. Em geral, o anime parece estar tentando deixar o protagonista mais bonzinho e mais humano, em comparação ao que você vê tanto na novel e no mangá. Tem outras modificações, obviamente, alguns pequenos cortes que eu vou comentar aqui de curiosidade também, mas o mais interessante foi esse que deixou o protagonista parecendo mais bonzinho no anime. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais 900 acumulados, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro, uma comunidade muito legal que se formou lá também, e o mais importante, você vai estar apoiando mais no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ou vídeos aí de Solo Leveling. E bom, esse episódio começa com a confirmação do rank do protagonista. Tem esse idiota aí, que é um ator famoso, que é só um ranquear, mas ele tá se achando lá, ele até comenta que quer virar um caçador e fazer missões bem fáceis por um tempinho curto para dizer que ajudou e tal, melhorar a fama dele, até porque ele tá envolvido em um escândalo aí, e aí depois ele volta a ser um ator normal sem correr risco. O cara é só um idiota, ele não tem grande relevância nessa missão narrativa. A utilidade, na verdade, dele é ser humilhado, quando é revelado aí que o protagonista é um Rank S, e ninguém mais quer saber dele. Tem a parte engraçada aí desses dois disputando ele, daquelas guilds maiores que tem na Coreia, e tem o protagonista demonstrando o poder dele. Só a parte da invocação até, eles já descreveram que ele tem habilidades também que lembram de um assassino, em termos de luta corpo a corpo, pelo que eles viram lá dele na dungeon, mas é que chama mais atenção com certeza essa habilidade dele de invocar um exército, ainda mais de monstros muito poderosos. O cara lá até comenta que ele não é mais páreo pro protagonista. No material original e no mangá também, ele comentava em uma certa parte que ele era mais forte que o protagonista naquela primeira vez que eles se encontraram. Só que agora não. Ele acha que o protagonista tá muito mais forte que ele, ainda mais naquela parte que ele teleporta ainda, ele nem viu ele teleportar, ele fica assustado pra caramba. Então ele nota, pô, isso aqui tem algo errado, ele tá mais forte do que tava da última vez. E quando tem o Reawakening, que eles chamam aí, que é basicamente você ganhar um novo status, é um negócio fixo. Até porque os poderes nesse mundo aí, como eu falei, você pode aprimorar suas habilidades, tipo, você ganhou super força, velocidade, etc. Beleza, você pode fazer treinamento físico de artes marciais, e aí você vai conseguir utilizar muito melhor essas habilidades aí. Mas você não vai ficar mais forte, a força que você ganhou não vai aumentar. Só pode usar ela de forma superior, e a velocidade também. E ele fica pensando até, pô, esse negócio não é um Reawakening, porque ele poderia ter ficado mais forte, beleza, de um Rank E ele vai para um Rank S, mas ele estava numa força a primeira vez que eu encontrei ele, e agora já está em outra. O que está acontecendo? E ele até cogita que pode haver um caçador, embora nunca tenha sido confirmado isso, que tem a habilidade de evoluindo mais com o tempo. Até aí tem no anime, mas ele pensa em muito mais coisas depois disso. Como o fato de que se o protagonista realmente tem essa habilidade de ficar evoluindo cada vez mais, não faz sentido nenhum ele entrar em guild. Foi uma perda de tempo até ir até ele e tal, caso cogitar que ele poderia entrar para uma guild, porque ele tem um exército. E ele vai ficando cada vez mais forte, ele vai estar num nível que qualquer um de qualquer guild vai ser nada para ele daqui a pouco. Então pra que diabos ele entraria para uma guild ao invés de formar a dele? E é exatamente o que ele fez. Ele foi lá e quis formar a guild dele. Ele falou aí, até com esse amigo dele, que queria chamar ele para a própria guild, óbvio, mas que não, ele não vai entrar em guild nenhuma, ele vai fazer a dele e chamou esse cara aí para administrar a guild junto com ele. Cortaram uma parte dos diálogos aí, mas aí não faz tanta diferença porque acaba dando no mesmo lugar. No fim das contas, ele fala que não vai assumir a guild do pai, o pai até oferece a ele no original, mas ele fala que não, ele vai ir trabalhar na guild realmente lá do Jinwoo. E aí o pai expulsa ele de casa. Ele vai pedir ajuda ao Jinwoo para ter um lugar onde dormir, já que os cartões de crédito, tudo que ele usava lá de dinheiro, foi tudo bloqueado pelo pai dele. Inclusive, teve até um pouquinho de plot envolvendo ele, já que ele começou a apresentar sintomas daquela doença do sono eterno, que é a que a mãe do protagonista tem, inclusive. E aí, óbvio, já começa a ficar a dúvida. Pô, se o protagonista não conseguia cura para a mãe dele, será que ele não conseguiria a cura para o pai desse amigo dele também? Você começa a pensar, obviamente, no assunto. Eu não vou spoiler nada aqui,
mas é uma coisa que deve estar na cabeça de muita gente. Uma outra informação interessante que eles cortaram, mas vai acabar sendo abordada mais à frente, é sobre um cara comentando aí dos rankings mundiais, que são basicamente os rank mais fortes do mundo. Eles têm um ranking próprio, por assim dizer, que é chamado desse ranking nacional ou ranking mundial. E a primeira referência que se tem a eles, você fica curioso até para quais são, no caso desses rankings aí mundiais, se o protagonista, por exemplo, já está no ranking deles. É interessante até para especulação essa informação aparecer. Mas, por enquanto, eles decidiram não revelar nada, não comentar sequer sobre isso. Mas fica aí de curiosidade. De qualquer forma, tem um bando de gente perseguindo o Jin-Woo, ele tá mal falado na internet, é um negócio que o anime não comenta sobre, mas tá sofrendo um bando de hate na internet, porque ele não fala com ninguém. Parece um cara extremamente antipático. A irmã dele é que comenta isso. E aí tem uma diferença no mangá em comparação à novel, porque no mangá ele só comenta sobre isso, que ele tá até sofrendo um hate na internet. Não dá entrevista nem nada. E no original, tem ele indo atrás desses hates lá, dando uma olhada. Nada demais, não é nada importante. Então não é um corte que faça diferença nenhuma. Mas vale dizer aqui até de comparação do mangá e novel, porque tem os dois, né? O pessoal reclama, às vezes, pô, mas você não fala da novel? É porque a novel e o mangá são extremamente parecidos. O mangá é uma excelente adaptação da novel em geral. Ele, inclusive, incrementa, bota cenas extras, bota umas comédiazinhas aqui e ali que não tem na novel em geral. O tom da novel é bem mais sério. Até porque é tudo escrito, então mesmo que tenha uma cena que é pra ser engraçada, acaba não ficando tão engraçado. No mangá, o cara pode fazer aquelas carinhas, chibi e tal, engraçadas. Tem até nesse episódio, como sempre. E óbvio, o anime não coloca, porque o anime tá nessa pegada um pouco mais séria. Isso aí não tem certo e errado, é a mesma história, mas a abordagem com certeza muda. Alguns preferem a versão do mangá, um pouquinho mais divertida em alguns momentos, e alguns preferem a seriedade maior que tem no anime e até, se considerar, na novel. Só que tem uma mudança que eles fizeram. Não é só corte. Por exemplo, nessa cena aí, onde a irmã do protagonista tá lá olhando para baixo, ela comenta que os repórteres finalmente foram embora, que estavam atrás do irmão dela. Só que no original, tanto na novel quanto no mangá, nessa cena aí tá cheio de repórter ainda, ela tá incomodadíssima, se escondendo até, porque tá cheio de gente lá embaixo. E aí sei lá porque eles mudaram completamente no anime, não tem mais ninguém. Afeta grande coisa? Não. A mudança que afeta é outra. Quando aparece aí esse amigo do protagonista pedindo asilo na casa dele, lá um lugar pra dormir, porque ele tá sem dinheiro. E aí o protagonista só fecha a porta na cara dele. É assim tanto no mangá quanto na novel. Na novel tem um detalhe a mais, no entanto, que eu já vou comentar. Mas fica essa mudança. O protagonista parece mais bonzinho, porque o cara tá precisando de ajuda e tal, tudo bem, você pode dormir no meu quarto aqui. E o que acontece no mangá? Bom, ele fala que dormiu num hotel, esse amigo dele aí. Só que não explica como, porque se foi cancelado os cartões de créditos dele, como é que ele dormiu no hotel? Bom, quem pagou isso, aí você pega a informação só se você ler a novel, quem pagou isso foi o Jin-Woo. Jin-Woo pagou um motel pra ele baratinho. E assim que eles comprarem um local aí pra ser associação da guild deles, aí ele pode dormir aí nesse local. Então eles combinam isso. Então pelo menos o Jin-Woo pagou até um local pra ele dormir. Mas ele é muito mais gente boa no anime, onde, não, beleza, então deixa eu dormir aqui na minha casa, no meu quarto. No original, ele não queria fazer isso porque a irmã dele tá com ele, mora sozinha lá com ele. Mas caramba, esse cara aí ultra fiel a ele aceitou recusar a proposta do pai lá de virar líder da guild da família pra seguir ele e ser deserdado por causa disso. E ele ainda tava duvidando do cara, que, não, pode fazer algo com a minha irmã e tal. Pelo amor de Deus, né? Então, o protagonista é mega protetor com essa irmã dele. E além disso, pareceu mais sacana, com certeza, no original. Então fica aí de curiosidade. O anime quis deixar ele parecendo mais gente boa. E não é a primeira vez que ele faz isso. Teve uma outra vez que eu elogiei até, que eu gostei bastante, é onde eles tentaram humanizar. Depois que ele mata um cara, ele fica lá se olhando no espelho e, no caso, se autoavaliando. Pô, o que tá acontecendo comigo? Eu acabei de matar outra pessoa, eu até planejei, basicamente, a morte dela. Foi aquele cara lá que ele joga uma espada pro cara pegar a espada e até ele tem meio que uma desculpa pra matar o cara na frente de todo mundo, porque era em legítima defesa. Então ele armou todo um esquema lá e ele se olhando no espelho depois, pô, o que tá acontecendo comigo? Então eu acho uma cena muito legal e pura criatividade do anime. Não tem isso na novel e não tem isso no mangá. E agora tem essa cena aí onde deixaram ele mais gente boa também. Então não é nada absurdo, não muda completamente a história nem nada, mas muda a sua percepção aí, com certeza, quanto ao que você pensa do protagonista. Caso o nível de sacana dele, porque no original é bem maior. Ele deixou o cara dormir no motel lá, porque não queria que o cara, no caso, ficasse no mesmo apartamento que a irmã dele tá. Deixaria mais engraçado ainda se a irmã do protagonista realmente se apaixonasse por esse amigo dele. Aí ele ficaria mega enciumado mesmo, mas não foi por esse caminho. Mas seria um caminho que geraria muitas cenas de comédia, com certeza. E falando do protagonista ser super protetor, ele deixou na sombra da irmã dele
generais lá daquele orc, e não satisfeito, ele ainda colocou várias das sombras dele para ficarem patrulhando a área ali onde mora a irmã dele na cidade. Então ele até vai melhorar a segurança da cidade, já que tá cheio de vigilantes agora. Alguns não entenderam isso, ele deixou aqueles guardas lá perambulando pela cidade permanentes. E não só por um tempinho e depois parou. Mas bom, vem a parte de ação do episódio, o protagonista volta para aquela dungeon lá, pro andar 75, agora ele quer zerar a dungeon. E ele já testa, inclusive, lá aquele orb dele. E falando no orb, ele vai tentar vender, ou acha que vai precisar vender, para conseguir dinheiro lá para comprar o equipamento que ele precisa de resistência a fogo. Inclusive o anime mostra já esse equipamento lá, o mangá não teve essa ideia de já mostrar na vitrine o equipamento que ele vai usar posteriormente. Ele só comenta que ele precisa de um equipamento resistente a fogo, e aí fica nisso, o cara vai arranjar um pra ele lá, e aí tem aquela cena do vidro, dele quase quebrando o vidro e tal, isso aí tem. Tudo no original, tem na nova, no mangá, etc. Mas aquela cena de mostrando, realmente detalhando a roupa ali, foi criatividade do anime. Mas bom, ele acaba não tendo que vender o orb, porque ele ficou com aquela lojinha que ele tem acesso, os itens que ele compra lá relativamente barato, ele consegue vender por um valor absurdo na Terra. E aí ele consegue quanto dinheiro que ele precisar para comprar mais equipamento com isso. Ele até dá o orb lá pro mago mais poderoso dele agora, faz um estrago absurdo. Então ficou bem legal essa cena, chamou realmente a atenção, investiram aí. Mas não tem mais nada muito chamativo, ele basicamente divide, no caso do time dele, em esquadrões. É mais engraçadinha essa cena no mangá, em comparação. Foi assim que eles detalharam as divisões dos esquadrões aí do protagonista no mangá. E bom, aparece alguns monstros lá que estão conseguindo matar as sombras de alto nível dele, e ele vai até lá e resolve fácil, ele nem soa pra matar esses demônios. Inclusive, ele fica até se perguntando, será que demônios sentem medo? E ele tem a resposta ali, o cara parece realmente tá se cagando de medo dele. Essa cena aí é bem famosa do mangá, esse quadro em específico, e ficou bem legal, ele replicado aí na animação. E claro, não esqueçamos dessa formiga, teve um suspense aí com a aparição dela no episódio, porque essa formiga originalmente vem de um portal de rank S, embora não seja um dos seres mais fortes que sai desse portal, e esse portal apareceu em uma ilha. Eles explicaram isso durante a história, mas juntando toda a informação, apareceu lá esse portal de nível altíssimo nessa ilha, é mostrado no começo da primeira temporada, que é uma cena extra até que o anime inventou, vários personagens lutando até contra as formigas dessa ilha. Eles não conseguiram fechar o portal e deixaram as criaturas lá dominando a ilha. Não estavam tão preocupados, porque pelo menos todo o estrago estava limitado só àquela ilha, era só ninguém chegar perto. O problema é que as formigas lá começaram a evoluir, uma delas foi encontrada até próximo da costa com asas, e agora apareceu essa aí, ou seja, tem várias delas que estão desenvolvendo essa habilidade de voar, e podem tocar o terror no mundo inteiro, porque elas vão sair daquela ilha e vão para tudo que é lugar da Terra. Ou seja, está preparando para um plot maior aí que eles têm que acabar com essa ameaça. Que é o arco que vai ter foco aí logo depois do protagonista terminar essa dungeon. Vai ser o arco aí do final da temporada da Ilha das Formigas. E bom, eles adaptaram aí do capítulo 76, da metade dele mais ou menos, até o capítulo 81 do mangá nesse episódio. Então continua seguindo a média aí de aproximadamente 5 capítulos por episódio. E no próximo episódio finalmente chegamos aí a essa luta que tem na opening. Alguns acharam que seria a luta final do anime, mas eu falei desde o começo, olha, com o ritmo que eles estão seguindo, isso aqui vai acontecer muito antes do final do anime, e não deu outra. Então a luta que realmente vai ter no final, que é os episódios aí 12 e 13, é uma outra que eles não estão spoilando na opening. Essa personagem aí também, que deve ter alguns curiosos, finalmente vai dar as caras aí no próximo episódio. Que pelo que soltaram já de rumores, vai ter um altíssimo investimento na luta aí contra esse personagem. Na opening mesmo mostra que é um personagem que vai ser um desafio um pouco maior pro protagonista. Então tô ansioso aí pra ver como é que eles vão adaptar ela. Se vão ter vários extras, no caso, vários incrementos aí em comparação ao original. Geralmente, principalmente em lutas importantes, eles vêm dando uma melhorada ainda em comparação ao mangá, que já é superior, como eu já comentei em vários outros vídeos, em comparação à novel, que tem lutas em geral bem mais curtas. Até porque descrever luta é um negócio que, eu acho que eu já comentei em algum vídeo, os autores geralmente não gostam. É um negócio complicado, chato, o leitor mesmo geralmente não gosta de ficar lendo descrição de luta. Então, geralmente tende a ser mais curto, e aí no mangá aproveita para dar uma elaborada, melhorar um pouco a luta, e o anime, felizmente, tenta melhorar mais ainda, ou vem fazendo isso até agora. Vamos ver se continua. E bom, gente, é isso, um bom episódio, mas eu tô ansioso mesmo é pro próximo. E vocês, comentem também o que vocês acharam do episódio. E é isso, fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.